Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, ouvintes da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor para você, que essa paz maravilhosa de Jesus de Nazaré, a paz que o mundo não pode dar, mas só Ele pode dar, esteja na sua vida, com você, neste dia de hoje, segunda-feira. Que dia que é hoje mesmo, Ritinha, que eu esqueci? Dia 7. Dia 7 de abril. Glória a Deus, a paz do Senhor, Ritinha. Que essa paz, meus irmãos, maravilhosa de Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja conosco neste dia de hoje, amém? Estamos começando a nossa programação aqui pela Rádio Estúdio FM Ouro-Oeste, São Paulo, levando uma palavra de Deus para a sua vida, para o teu coração, uma palavra de fé e de esperança para você, uma palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que dá vida ao que está sem vida, que traz de novo uma esperança viva para os nossos corações. Fique ligadinho, fique conosco, porque Deus tem uma palavra para nós, eu creio. Sempre Deus envia uma palavra do céu para as nossas vidas. E se nós estivermos atentos, com os nossos ouvidos abertos, ouvindo falar dele e formos até ele, nós receberemos o milagre que nós estamos precisando. Você crê? Eu creio. Eu creio. Vamos orar então, para começarmos a nossa programação de hoje, entregando tudo isso nas mãos do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer, queridos. Não é verdade? Então vamos orar. Eu oro daqui, você daí. Certamente que a força da nossa oração rompe os céus e chega diante do nosso Deus, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder para abrir os céus, né? Porque nós vamos ao Pai, como diz a Bíblia Sagrada. Nós adentramos no céu, nos colocamos diante do trono da graça, pelo vivo caminho da cruz, e por esse caminho nós nos achegamos aos céus, nós nos achegamos aos pés do Senhor, e podemos achar misericórdia dele, achar graça dele, e colocar diante dele a nossa adoração, as nossas petições, e certamente nós não sairemos da mesma forma que entramos, amém? Então, crendo no poder de tudo isso, nós vamos entrar agora diante do Senhor, pelo vivo caminho da cruz, pelo sangue de Jesus, e vamos clamar ao nosso Deus que Ele esteja aqui, em nome de Jesus. Cidinha, bom dia, querida. Chegou cedo hoje, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar para adorar e glorificar o Teu santo nome. Como eu já disse, ó Deus, nós entramos na Tua presença pelo vivo caminho da cruz, pelo caminho do sangue do Cordeiro, Teu Filho amado, que nos cobre com Ele, por isso a Tua ira não nos alcança, mas o Teu amor nos envolve nesta hora. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, Pai, que nós somos carentes e necessitados do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, porque cremos num Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê e faz milagres acontecerem. Nós cremos que não estamos sozinhos nessa terra. O Senhor está conosco. O Senhor ordena seus anjos para acampar do nosso lado, nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, ser conosco mais uma vez. Inspira-me na pregação da Tua poderosa palavra. Eu sei que ela não vem em vão, ela não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que Te apraz. E eu creio, ó Pai querido, que alegra o Teu coração ver os Seus filhos abençoados, renovados, restaurados, curados, ó Deus, para vivermos aqui produzindo frutos para o Teu reino. Meu Deus, conforme eu vou pregando, que o Teu reino vá avançando, que o inferno vá recuando, Pai, que as vidas sejam transformadas pelo poder que há nessa palavra santa e maravilhosa e poderosa do céu. Em nome de Jesus, cura, restaura, liberta, transforma, faz a Tua vontade, abençoa, meu Deus, abre as portas de emprego, multiplica, Senhor, o dinheiro, o salário, multiplica
Pai, na vida do teu povo. O Senhor disse, Pai, nos avisou que a crise seria muito forte, mas que o Senhor cuidaria do seu povo, que a sua mão estaria estendida sobre nós. Eu estou crendo nessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pedimos perdão pelo Brasil. Eu creio que o Senhor está movendo, que o portal já está sendo aberto, foi aberto ontem, Pai, de misericórdia sobre nós, e que esse mal vai cair por terra, e nós viveremos dias melhores na tua presença, com fartura, com bênção da sua parte, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Pai, levanta os que estão caídos, sara os que estão feridos, renova os que estão desanimados, e faz a tua obra e a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nome que está sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor da glória, o Rei eterno, que não há rei sobre esta terra que possam lutar contra a tua vontade, contra o teu querer, ó Pai. Põe por terra todo esse poder maligno, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que tu és o poderoso de Israel, o Deus que faz milagres nas nossas vidas. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tão alegre nesse dia. Ô, minha amiga, glória a Deus. Você viu ontem? Estou falando aqui com a minha amiga Cidinha, na manifestação ontem na Paulista em favor dos presos políticos, né, para liberar aquele povo que está preso. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E eu ouvi depois na internet um professor que eu sigo, muito inteligente. Ele é muito católico, certamente que ele tem muita fé também. E ele falou assim, olha, bem que alguém disse, eu não lembro o nome da pessoa que ele falou que disse, que o avivamento da igreja, o avivamento viria pelos leigos, não viria pelos grandes pastores, grandes padres, não, viria pelos leigos da igreja. Aleluia. E ontem, meus irmãos, que coisa maravilhosa, o povo orando naquela avenida, clamando a misericórdia de Jesus sobre o Brasil. Foi a coisa mais linda do mundo. E quem é que estava lá? Tinha o pastor, né, o Silas Malafaia, que conduz tudo, mas assim, o resto eram leigos da igreja, fazendo aquelas orações maravilhosas. Gente que está ocupando poder, prefeitos, vereadores, deputados e tal, mas assim, pessoas que clamaram verdadeiramente o Senhor, pedindo perdão e pedindo misericórdia. Se bem que teve uma hora que o pastor Malafaia também gritou, né? Deus, tem misericórdia. Foi muito bonito. Eu estou crendo no agir do Senhor. Por quê? Porque quando a gente começa a clamar, Deus já começa a agir, né? Se Deus não agiu antes, talvez nós não estivéssemos clamando o suficiente. Mas aí aquela multidão toda clamando, acredito que os portais se abriram e nós veremos milagres acontecendo no nosso Brasil, injustiças sendo desfeitas, porque o nosso Deus age. As promessas que Deus tem para o nosso país, elas estão de pé, irmãos. Eu creio nisso, né? Eu creio também. Bom dia, Fran! Maravilhosa é você, querido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos lá para meditar então na palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou falar para vocês uma coisa. Sempre eu prego assim, eu venho aqui e falo da palavra de Deus com muito gosto, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo fazer isso aqui, amo. Essa minha vida, ela é isso aqui, eu amo fazer. Mas ultimamente Deus tem me colocado assim para viver as palavras, viu? Viver. E não é fácil. Você pregar aquilo que verdadeiramente está cortando na tua carne, você está vivendo ali. Mas é por isso que ela sai assim com mais autoridade, eu acredito, para você acreditar nela. Não é fácil, mas é maravilhoso o resultado. Aleluia. E é por causa do resultado da glória, aleluia, que nós estamos aqui. Independente do que nos acontece, até que nós cheguemos aqui neste lugar para proclamar a boa palavra, para proclamar as boas novas de Jesus, o seu evangelho. Amém, queridos? Vamos meditar hoje na mulher do fluxo de sangue, que se encontra lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Aleluia, glória a Deus.
A impressão que dá é que Jesus atravessou o mar da Galileia ali para libertar o endemoniado gadareno, né? Aí depois ele volta. No que ele volta, ele encontra a mulher. Ele encontra essa situação de curar a mulher e a filha de Jairo. Mas hoje nós vamos falar da mulher. Então vamos ler. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, está escrito assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e seguiu no seu corpo, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Glórias a Deus! Olha, eu já quero começar pelo fim, porque é muito impactante isso aqui. Ela fala assim no versículo 27, ó, fala assim: ouvindo falar de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, queridos, quando você ouve falar de Jesus, algo maravilhoso acontece se você souber quem ele é e se você ir até ele. Um milagre vai acontecer na sua vida quando você ouve falar dele e você vai, se levanta e vai atrás do seu milagre. Por isso que eu tô aqui. Irmã Rosângela, Pai Senhor querido, Deus abençoe. A melhor marmita de Ouro Oeste da irmã Rosângela. Oh, glória a Deus, uma delícia. Então, queridos, quando você ouve falar, quantas e quantas histórias. Outro dia eu estava aqui falando do cego de Jericó, que ele ouviu que Jesus estava passando, correu para pedir. E tantas outras histórias na Bíblia acontecem assim. Ele está passando, a pessoa ouve, ele está aí, então eu vou lá, eu vou receber o meu milagre. Aleluia. Quando ela ouviu falar que ele estava passando, ela falou: eu não vou ficar aqui, porque eu sei quem ele é, né? Eu tô batendo nessa tecla esses dias, que nós precisamos saber quem ele é, para receber dele o milagre que nós precisamos. Oi, Diomira, minha querida, bom dia, paz do Senhor Jesus, beijo no teu coração. Quando nós sabemos quem ele é, por que ela recebeu o milagre, irmãos? Porque ela sabia quem ele era. Porque essa mulher tinha conhecimento das profecias que falavam a respeito dele. E todos que sabem quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele é o desejado das nações, que ele é o Cordeiro Santo, que ele é o Todo-Poderoso, que a gente sabe quem ele veio, o que ele veio fazer, morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados. Quando nós sabemos disso, nós vamos até ele, aí recebemos aquilo que precisamos da parte dele, o milagre que é ele que pode fazer e é ele que faz o milagre. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, quem ele era, ela já sabia. Ela já sabia, porque ela conhecia as profecias.
Por isso que é importante nós conhecermos a palavra, porque a própria Bíblia diz que crente até o diabo é. Ele crê. Aliás, tem umas passagens na Bíblia muito interessantes que o diabo afronta Jesus e fala assim para ele: o que você veio fazer aqui? Viestes nos afrontar antes do tempo? O diabo olhava para Jesus, sabia muito bem quem ele era. Por isso que ele temia. E nós também precisamos muito bem saber quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Aleluia. Ele é o Filho amado. Ele é o Cordeiro Santo, que foi morto, que reviveu e que voltará. Que ressuscitou e voltará. É esse conhecimento dessa fé que nos traz milagres, porque traz milagres para a nossa vida. Ela sabia. Por quê? Porque lá no livro de Malaquias tinha uma profecia maravilhosa a respeito do Senhor, que ele viria e traria nas suas vestes a cura. Existia essa profecia sobre ele e ela sabia dessa profecia. Glória a Deus. Acho que eu nem marquei onde é que está a profecia, mas está lá nos profetas, falando dessa profecia que ele viria trazendo cura nas suas asas. Ritinha, você pode procurar para mim? Onde é que está trazendo cura nas asas? Jesus viria trazendo cura nas suas asas. Que queria dizer exatamente isso. Nas franjas das suas vestes. Que é uma outra ordem que Deus tinha dado também. Lá no Antigo Testamento. Deus tinha falado para eles, para os sacerdotes, para o povo dele, os homens, andarem com uma veste diferente, uma veste especial. E Jesus era um judeu, gente. Ele nunca deixou de ser, jamais deixará. E aí, ele usava também isso. Malaquias 4. Malaquias 4. Olha aqui. Malaquias, eu falei Zacarias, né? É Malaquias. Vamos ver aqui. Você vê que coisa mais linda, o sol da justiça. Aleluia. Glória a Deus. Fala mais alto e põe aí no microfone. Leia para mim, fazendo um grande favor, querida. Aleluia. O sol da justiça nascerá e trará cura debaixo das suas asas. Aleluia. Malaquias 4, versículo 2. Ela sabia dessa promessa. Que o sol da justiça nasceria. Aleluia. E traria cura nas suas asas, nas suas vestes. Que é essa veste que Deus mandou fazer para que eles usassem, que tinha um tipo de uma... Ai, como é que eu posso falar, gente? Tipo um cinto que caía, as franjas do cinto caía. E Deus mandou fazer com cor azul, com tantos nós e assim assado. Um monte de regrinhas que Deus falou para fazer esse cinto que eles usavam, que amarrava assim na cintura e que ficava caído. E aí, o jeito que Deus mandou fazer, os nozinhos, a cor que ele mandou pôr, era para o judeu, toda hora que olhar para aquilo, lembrar que ele tinha leis para ser cumpridas. Para nunca esquecer. Porque Deus trabalhava com o judeu muito assim, muito palpável, para que ele não esquecesse de nada. Então, toda hora que você olhar para isso aí, você vai lembrar que você é um filho de Deus e que você tem leis para cumprir. Aí havia essa profecia de Malaquias, falando que ele nasceria e que traria cura nesse lugar, nessas asas aí, que também era chamada de asas, na ponta desse cinto que ficava lá embaixo, a ponta dele ia até lá embaixo. Quando a Bíblia fala orla das vestes, a gente pensa que era na barra do vestido de Jesus. Não é bem isso, é nesse cinto que estava lá amarradinho, com cor azul, representando as leis de Deus e tal. Ela sabia dessa promessa. Quando ela ouviu falar dele, ela falou: eu vou. Porque está escrito que se eu tão somente tocar, vai ter cura para mim. Porque está escrito, profetizado, que ele traria cura nas suas vestes, na ponta das suas asas. Eu vou. Aí ela tomou uma decisão e saiu do lugar onde ela estava e foi onde ele estava, porque ela ouviu falar que ele estava passando por aí. Você está aqui me ouvindo? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está passando aqui. Através das ondas sonoras dessa rádio, onde quer que a minha voz esteja chegando, Jesus está. Porque é por mim? Não, jamais. É por causa da palavra dele. É porque eu estou lendo a palavra dele, eu estou falando dele, eu estou falando a respeito dele. Então ele vai. E você que está aí do outro lado, está ouvindo que ele está passando. E está crendo que ele é Deus,
e está crendo que Ele é fiel, está crendo que Ele é poderoso para fazer milagre, você vai receber o seu milagre. É pela fé, é pelo conhecimento que nós temos dele. Faça como essa mulher, creia. Ela tinha conhecimento da palavra, ela tinha conhecimento dessa profecia, e aí ela foi crendo até ele, foi crendo que ele é o Filho de Deus, ele é o sol da justiça que nasceu, e ele trouxe cura debaixo das suas asas. Aleluia, quando ela tocasse, ela sabia que ela poderia ser curada. E ela foi e ela tocou nele, porque ela ouviu falar, creu, né? Lembrou-se daquilo que ela já conhecia e tomou posse da bênção que estava liberada nas vestes de Jesus, ali no seu cinto chamado tzitzit. Ela sabia disso. Você sabe que ele é milagroso? Você sabe que ele tem poder? Hoje eu não preciso tocar no tzitzit dele. Hoje, pela fé, ele está aqui inteiramente conosco. Hoje, pela fé, nós podemos tocar nele e receber da parte dele o nosso milagre. Aleluia! Glórias a Deus, Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Aí, a Bíblia diz que ela passou 12 anos sofrendo, sangrando. Irmãos, uma pessoa com anemia, uma pessoa que sangra, ela fica anêmica. Uma pessoa anêmica, ela está perdendo a vida. Ela está perdendo a alegria de viver. A vida dela está se esvaindo aos poucos. Fazia 12 anos que a vida dessa mulher ia embora, aos poucos. Ia indo embora, e tudo que ela tinha, ela já tinha gastado, e ela já tinha feito tudo que os homens podiam fazer, ela já tinha corrido atrás. A Bíblia diz que ela já havia gastado todo o seu dinheiro, e não tinha adiantado nada, e a vida dela estava indo. Quantos de nós, às vezes, nós pensamos, irmã Idalina, Deus abençoe a sua vida, minha pastora querida, Deus abençoe. Havia 12 anos que ela estava nesse sofrimento, e a vida dela indo, e a alegria dela estava indo embora, e a vida dela, e ela perdendo tudo que tinha, e ela sozinha, e ela solitária, e a vida indo, esvaindo. Deus falava assim comigo nessa palavra, a vida dela estava indo embora. Já fazia 12 anos. Eu não sei quanto tempo faz o seu sofrimento. Pode ser 12, pode ser 6, pode ser 24, pode ser 36, pode ser muito mais tempo ou menos tempo, não importa. Que você sente que a tua vida está acabando, que você já fez tudo que você podia fazer na força do teu braço. Você já foi até na justiça, você já foi ao médico, você já fez tudo, pediu socorro para um, pediu socorro para outro, não teve jeito. Mas eu te apresento aqui um Cristo, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele sobre quem está profetizado, que traria cura nas suas vestes. O sol da justiça amanhece na nossa vida hoje, para trazer para mim e para você cura e restauração. A nossa vida que estava sendo esvaída, ela vai voltar. Esse mal será estancado. Porque Jesus tem um poderoso, uma transfusão de sangue poderosa para fazer agora e tirar o nosso sangue anêmico e trazer a vida dele, a vida que está nele. Por uma transfusão que ele vai fazer em nós hoje. O nosso sangue anêmico que já está acabando, que não tem mais vida, que os glóbulos vermelhos e os brancos, eles entraram em guerra e um venceu o outro, está acabando. Só que ele está chegando aí para nos dar uma transfusão do sangue dele. E no sangue dele tem poder, e no sangue dele tem vida, e no sangue dele tem o que nós precisamos para nos colocar de pé de novo. A vida e a vida com abundância. Tem até um louvor do Voz da Verdade que fala: meu DNA tem o código do Filho de Deus. Um louvor maravilhoso. Vê se você acha que tinha para pôr depois, hein? Você entendeu? Então o Senhor vai tirar, vai acabar com vai estancar hoje essa sangria. Tá sangrando,
Tá doendo. Jesus vem vindo aí. Se você ouvir a voz, tocar nele, vai acabar essa sangria. Vai estancar isso aí. Acaba o teu sofrimento, acaba a tua dor. Ele vai resolver o seu problema. Porque ele faz isso. Ele vai te dar vida novamente. A sua vida que estava se esvaindo. Às vezes já estava até por um fio. Que você não via mais solução. Afinal de contas, tudo que estava diante do teu poder, das tuas mãos, você já fez, como essa mulher já tinha feito. Ela já tinha feito tudo que ela podia fazer. Ela não tinha mais socorro humano. Mas Jesus entra quando o socorro humano não tem mais jeito. Acabou. Aí ele chega, porque você ouviu falar e você foi até ele. É muito importante isso aqui, porque você ouve falar ele passando e você vai até ele. Ele vai estancar a tua sangria. Ele vai curar essa dor, essa enfermidade, isso que você está passando. Ele vai, porque ele tem poder para isso. Ele é fiel na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que creem. Busca o Senhor nessa hora. Busca o Senhor, porque ele entra com a providência. Aleluia. Quando, é esse mesmo, Ritinha, lindo esse louvor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Observe que ela estava anêmica, então ela não tinha nem força, porque uma pessoa anêmica, ela não tem nem força para andar. Às vezes, queridos, nós precisamos tirar força de um lugar que nós nem sabemos que ela está lá. Porque de nós não temos força nem para levantar de manhã. Levantar de manhã já é um sacrifício muito grande. Mas ela buscou força de onde ela não tinha. Anêmica desse jeito. 12 anos sangrando. Não tinha força para nada mais. Mas eu não sei onde foi que ela arrumou força. Mas essa mulher teve uma força para ir. Porque era para ela estar numa cama, prostrada, jogada. Na tristeza, na solidão, no abandono, na fraqueza. Mas ela encontrou força, levantou da onde ela estava, falou assim, eu vou. Aí, para acabar de acabar, tinha uma multidão em volta de Jesus. Como que essa mulher, com toda essa fraqueza de uma anêmica, de um sangramento de 12 anos, ela teve força para vencer essa multidão? Que onde ele estava, o povo estava todo aglomerado em volta dele. Porque a Bíblia diz que muita gente, ao tocar nesse tits dele, foi curado. Porque muita gente ali em Israel sabia da promessa. Foram muitas pessoas curadas. É porque contou-se a história dela. Porque a história dela é importante para nós. Porque Deus quer falar muitas coisas aqui. Deus quer falar de Israel, que estava morrendo, o povo dele judeu. E aí a menina de Jairo, que também estava com 12 anos, né? Deus usou essa história, deixou essa aqui, para falar de Israel e da igreja também. Um povo que estava morrendo, mas que se aceitasse ele, viveria. E a menininha que estava novinha, que precisava dele para viver, que era a igreja. Tem esse simbolismo maravilhoso também nessa história. Mas todos os que se achegaram e que tocaram, que lembraram da promessa, do que estava profetizado sobre ele, que ele traria cura nas suas asas. Chegou lá, tocou e curou. Chegou lá, tocou, foi curado. Mas com essa aqui foi diferente. Porque o Senhor queria nos ensinar muitas coisas a respeito. Ela venceu essa multidão também. Não sei como. Da onde foi que ela tirou força? Fala sério. Tem dia que você olha para você mesmo e fala assim, Deus, como eu consegui? Não é? Quantas vezes, meus queridos, nós olhamos para nós mesmos e falamos, Senhor, como eu consegui? Foi a mão de Deus que estava sobre você. Tem uma outra canção também muito maravilhosa, dos Passos na Areia, lembra? Do Duque Dalvan, depois você põe aí também, Ritinha. Eu até termino mais cedo para ficar cantando aí na rádio. Os Passos na Areia, que o rapaz conta, né, uma história de que enquanto ele estava, cenas bonitas da vida dele foram passando na mente dele, enquanto estava tudo bem, ele via 2 pares de pegadas na areia. E na parte, essa canção me emociona demais.
E na parte da tribulação da vida dele, na parte mais difícil da vida dele, ele olha e fala assim, ele vê só um par de pegadas. Ele fala, Senhor, o Senhor me abandonou na minha hora mais triste. E o Senhor responde para ele, não, naquela hora você só viu um par de pegadas na areia porque eu te carregava no colo. Por isso que você conseguiu vencer aquela tribulação lá atrás. Deus te carregou no colo. Agora nessa, ele te carrega também. Fique em paz. Deus é fiel e Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, queridos, ela veio por trás e tocou nele, venceu a multidão com toda essa fraqueza. Como foi que ela venceu? Ela tirou uma força que ela não tinha. O Espírito Santo foi lá e falou para ela, vai, porque hoje é dia da tua cura e do teu milagre. E ela ouviu a voz e ela foi na fé. Porque quando a gente dá o nosso passo de fé, o Senhor vem com a força e com o poder dele. E logo, assim que ela tocou nele, secou seu sangue. Ela sentiu a cura. E o Senhor sentiu que dele saiu virtude, saiu poder de cura nele. Aí, e logo, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos. Os discípulos são sempre assim, né? Ô Jesus amado. Uma hora eles falam para o cego não ir, outra hora eles falam que não vai ter pão, dispensa essa multidão e manda eles embora. Os discípulos são terríveis. Só Jesus para nos aguentar, irmão. Aí os discípulos já falam assim para ele, Senhor, tá todo mundo te apertando, nós vamos saber quem. Eles não conheciam realmente Jesus. Os discípulos nesse tempo aqui ainda não conheciam quem realmente ele era, né? Por isso que a gente erra muito com o Senhor. Porque nós não conhecemos verdadeiramente quem ele é. Porque a partir do momento que nós o conhecemos, a gente para de dar essas ratas aqui, né? A gente já vai agir diferente. Aleluia! É por isso que a gente dá muita rata, né, irmãos? Quem sou eu para falar um trem desse? Eu sou a mais ratazana de... Ai, nem sei o que falar aqui. Aqui dá mais gafe. Vamos falar gafe, vai. Por falta de fé. Aleluia. Aí, ele fala assim. E ele, olha só, olha aqui. Olhava em redor para ver a que isso fizera. Como é que ele sabia que era uma mulher? Olha aí, é ele, gente. Os discípulos falaram assim, Senhor, nós vamos saber quem foi que tocou no Senhor. E ele olha para saber quem foi a mulher. A que fizera isso? Porque ele sabia quem era. Ele já sabia quem era. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele sente todas as coisas. Nada passa despercebido diante do Senhor. Ele conhece a mim e a você. Quando nós chegamos a ele, tem 1 milhão, tem quantos bilhões de pessoas no mundo? Quase 8 bilhões de pessoas. Mas ele conhece cada um de nós que se achega a ele, ele sabe do nosso DNA. Aí ele olhou para ver quem era a mulher que tinha feito. Ele já sabia que era uma mulher, ele só olhou para saber a ela ali, para procurar ela. Ele sabia, só tinha um monte de gente, ele também tinha que saber onde é que ela estava ali, no meio daquela multidão. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, que a situação dela ali era de temor mesmo. Judeu que tinha toda uma lei sanitária para ser seguida, né? Que essa história de os que estão sangrando têm que ficar separados, não podem ficar no meio do povo, era uma lei sanitária de Deus, que Deus tinha feito para o povo não ficar doente, né? A Bíblia também é um livro de regras e bons costumes. Além da lei de Deus, tem muitas regras e bons costumes na Bíblia. Uma das regras sanitárias que Deus deu para eles foi, durante o deserto, era para eles irem com a pazinha para enterrar quando fizessem suas necessidades ali. Não era para sair fazendo coisa porca no meio do deserto, não. Deus falou para eles, faz a sua necessidade e enterra isso aí. Então eles já saíam com a pazinha para enterrar. Outra lei que Deus deu, falou, quando vocês estiverem doentes, se afastem,
sangrando, se afastem. Leprosos, se afastem. Por quê? Senão ia ficar o arraial inteiro doente. Eram leis sanitárias de Deus. Tem uma lei tão maravilhosa que ele fala assim, o Senhor fala assim, ó, quando você fizer uma casa de andar, você coloque um parapeito na tua casa lá em cima, porque alguém pode cair dali. E se você não tomou esse cuidado, o sangue daquela pessoa está na tua mão. Eu acho isso tão maravilhoso. Deus falar essas coisas para ensinar o povo, né? Fala para quando você vê um passarinho no ninho, não pegue. Umas coisas assim. Deus é tremendo, gente. Então tinha essa lei cerimonial, essa lei sanitária aqui. Ela sangrando não poderia estar no meio do povo, porque ela poderia contaminar o povo, porque pode ser que ela estivesse doente. E os médicos não sabiam nem o que era, então ela tinha que ficar reclusa. Então ela temeu e tremeu, porque se ela falasse, os judeus poderiam apedrejá-la. E ela estava com medo. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Aleluia. Será que ela perderia o milagre dela se ela contasse mentira? Se ela não assumisse a fé? Se ela não confessasse? Porque Jesus fala assim, se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Eu acho que ela teria perdido o milagre dela se ela tivesse negado a fé. Mas ela não negou a fé. Ela prevaleceu na verdade. Se tem uma coisa que o Senhor quer ouvir de nós, é a verdade. Não esconda nada do Senhor. Primeiro porque Ele sabe de tudo, não adianta a gente mentir. Ele sabe, Ele viu todas as coisas. Então conte a verdade para Jesus. Aí, ela, com toda a coragem, né, de quem já tinha vencido uma multidão, de quem tinha acreditado na promessa da cura no título de Jesus, ela vai para a última etapa, que completaria com chave de ouro o milagre dela. Ela vai e fala a verdade. Fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda que eles me matem aqui, eu não vou negar minha fé em ti, porque eu sei em quem eu toquei. Ela deu uma de Jó aqui, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que do Senhor saiu virtude. Eu estou aqui, ainda que eles me matem, mas eu não vou deixar de dizer essa verdade. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias. Tu és o sol da justiça que nasceu aqui para curar e para libertar Israel. Libertar o povo. E ela confessou a verdade. Aí ela recebeu da boca do Senhor, que eu quero que você receba também. Filha. Olha que legal. Legal não, muito mais que legal, é uma bênção. Olha que bênção. Ela era uma mulher perdida. Ela era uma mulher jogada. Estava lá naquele lugar, internada, há 12 anos. Você acha que a família resiste a 12 anos de visita? Claro que não. Aliás, nem sei se a família podia visitar, porque é doença contagiosa. Poderia ser, né? Enfim, irmãos, ela sai dessa situação aqui de... Como é que eu falo? De anonimato total. De desprezo total. Ela estava por um fio na vida dela. Ela sai dessa condição para a condição de filha. Aleluia. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele nos tira de lá, do anonimato, de uma vida perdida, sangrando, a vida se esvaindo, o inimigo está vencendo a luta, ele está tirando as tuas forças, você não consegue mais, você está no último fio. Mas aí, por uma força sobrenatural que já vem dele mesmo, você consegue romper, vencer, chegar diante dele e receber da boca dele uma palavra. Filha, a tua fé te salvou. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Jesus! Você quer mudar a sua vida?
Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Não importa a sua situação que veio até aqui. Olha a situação dela sangrando, perdendo a vida, perdendo as esperanças, perdendo tudo, o dinheiro, perdendo a família, perdendo tudo. Mas no último suspiro, é como se fosse um último suspiro para essa mulher. Quando ela já estava no fim, quando não tinha mais jeito, quando ia entregar os pontos, de uma maneira sobrenatural, ela rompe tudo isso. Ela vem até ele. Agora ela passa a ser chamada de filha. Aleluia! E ele fala, tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste teu mal. Aleluia! Quer cura, quer restauração, quer vida? Você que está aí perdendo a sua vida, sentindo que ela está se esvaindo pelo vão dos teus dedos, está indo embora, teus sonhos, teus projetos, tudo aquilo que você sonhou, sonhos desfeitos, sei lá, irmãos, olha tanta coisa que acontece na nossa vida. Mas o que eu tenho para te dizer é que se você for até ele, ele tem vida para você, ele vai fazer essa transfusão sanguínea hoje. E uma pessoa que estava moribunda passa a ter vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado o nosso Deus. O Deus de milagre, o Deus de restauração. O que eu tenho para falar para você, conheça quem Ele é. Vou bater nessa tecla. Esse ano, eu acho que Deus está falando, é o ano de vocês me conhecerem. Quem eu verdadeiramente sou. Pela minha palavra vocês me conhecerão. Pelas profecias que foram feitas a respeito do meu filho, vocês me conhecerão. E saberão que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Aleluia! Fora de mim não tem outro. Eu sou o Senhor. Que quando eu entro numa peleja é para vencer. Que quando eu entro numa vida, é para pôr ela de pé, é para dar vida novamente, é para vivificar os ossos secos. Deus tem vida para nós, e vida com abundância. Permita que Ele te cure, permita que Ele te restaure, permita que Ele te transforme, permita que Ele faça essa transfusão sanguínea aí, e te dê vida novamente. E depois tudo vai recomeçar. De uma maneira sobrenatural. Porque quando nós olhamos para trás, verdadeiramente a gente não sabe como foi que nós chegamos até aqui. Mas o fato é que Ele estava nos carregando no colo na hora das nossas maiores tempestades. Quem que levou essa mulher para lá? Foi Ele. Foi Ele. Ele sabia, eu li o versículo aqui. E Ele olhou ao redor para ver a que fizeram isso. Ele já sabia que era ela. Ele já sabia, só estava procurando a imagem dela, a pessoa dela no meio da multidão. Mas ele sabia, foi ela. Não tinha nem nome, né? A história conta que ela pode ser a Verônica, sabia? Pode ser a Verônica. A Igreja Católica que menciona a Verônica. Diz que ela era Verônica. Não sei, eu gosto dessas histórias, mas não sei. Mas o fato é que ela conseguiu o seu milagre, saiu do anonimato, agora ela é filha de Deus. Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para o programa Maranata com uma palavra do Senhor do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém. Beijo, shalom. Deus abençoe a tua vida. Até segunda-feira que vem, querendo Deus.